Neste momento acontece aqui na Igreja do Novo Horizonte uma reunião com todos os pastores da Assembleia de Deus Missão em Marabá, após o escândalo envolvendo o pastor Sales Batista, seu filho Kennedy Sales e a nora Luciana Sales. O escândalo resultou no afastamento do pastor Sales Batista, que deixou... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, a cada momento surgem mais informações sobre esse assunto lá em Marabá, do afastamento do pastor e também as repercussões de como isso tudo aconteceu durante 6 anos. Tá entendendo? Eu gostaria de usar este material de hoje para falar sobre o tema impunidade pastoral. A impunidade que impera dentro dos arraiais assembleanos é absurdo. É impunidade, irmão. Porque vocês sabem perfeitamente que nós noticiamos aqui o que aconteceu na convenção há alguns meses atrás. Não é isso? O pastor Ritter teve vídeos vazados e aconteceu o que aconteceu. Moral da história, o pastor Ritter foi removido da presidência da Comiadepa, mas continuou com as funções pastorais. Inclusive, a gente até noticiou aqui que ele assumiu uma igreja menor, continua como pastor. A pergunta que não quer calar é: e se um membro, até mesmo um obreiro de posição menor, um presbítero, um diácono, acontecesse a mesma coisa com ele, será que ele estaria ainda como presbítero ou como diácono, ou como dirigente de um grupo, ou até mesmo como membro da igreja? A pergunta que não quer calar é essa: 2 pesos e 2 medidas, né? Para a questão pastoral é um peso, é uma medida, mas para a questão dos membros e obreiros de nível inferior, a coisa é diferente. Então, gostaria de usar a matéria de hoje para falar sobre a impunidade dentro dos arraiais assembleanos. Mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro, irmão, do clube de membros, parceiros do nosso canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê esse voto de confiança ao trabalho do Pedrosa. No seu celular mesmo você pode fazer isso, tá bom? Deus abençoe a todos. Gente, eu tenho muita informação para passar aqui e eu vou ser mais objetivo possível nas informações, ok? Vocês viram aí que já fizeram a reunião, né? O vídeo está até aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo. Este vídeo aqui, que eu vou deixar em loop, passando todo o tempo todo, é do pastor Ritter recebendo culto. Aliás, teve um culto de despedida para o pastor Ritter, que cometeu o que cometeu. Teve um culto de despedida, ele se despediu, os irmãos deram até presentes ao pastor Ritter, aqui. Né? Ex-presidente da Comiadepa, e até o nome é sugestivo, viu? Algumas pessoas fizeram memes aí sobre essa questão do nome da convenção, Comiadepa. É um negócio estranho, né? Mas a gente não vai ironizar a coisa, vamos para as informações. Então eu tenho aqui várias informações que eu gostaria de passar dos Instagrams de lá de Marabá, no Pará. Gente, é informação que chega, informação que sai, inclusive, em primeira mão, eu gostaria até de mostrar aqui a vocês que o pastor Sales Batista criou um novo Instagram, tá aqui, ó, só tem 4 postagens, e nesse novo Instagram que ele criou, não sei se foi ele ou se alguém da família criou a postagem, e colocaram 4 postagens aqui, inclusive a nota de esclarecimento que a gente vai ler na íntegra aqui com vocês. Beleza? Tem uma nota de esclarecimento aqui, que ele colocou no novo Instagram que ele abriu.
Mas antes, deixa eu ler aqui a matéria que está no Carajás Notícia. Aqui, ó. Filho de Sales Batista teria sido, né, o pivô disso tudo, usando a esposa para seduzir e chantagear o pai. Vai vendo, irmão. Vai vendo. Rapaz, o próprio filho encomendou a desgraça do pai. Pense numa situação. Pense numa situação. Tá aqui, ó. O afastamento do pastor Sales Batista, presidente da Assembleia de Deus Missão no Marabá, após escândalo que vai além das questões pessoais envolvendo disputas familiares, patrimoniais e institucionais que abalaram a cúpula da denominação. Então, as disputas lá, tá entendendo? Dentro da questão familiar, né? Envolvendo disputas familiares, patrimoniais e institucionais. Então, o filho estava lutando para isso. Denúncias recebidas pelo portal Carajás noticiam, né, e indicam que o filho Kennedy Sales teria articulado um plano para fragilizar moralmente o seu pai, concentrar o poder, tá entendendo? E interferir no controle do patrimônio da família e da própria estrutura da igreja. Eu tô lendo o que está na matéria dos portais de lá de Marabá, viu, irmão? Olha cá. As suspeitas, né, de que a esposa do Sales, a Raquel Viegas, surgiram após receber o desligamento, né, recorrente das câmeras de segurança da residência. A contratação de um detetive e o uso de câmeras ocultas teriam confirmado a participação direta do filho. Fontes afirmam que Raquel controla a maior parte do patrimônio familiar e que sua retirada do centro das decisões abriria caminho para o domínio absoluto de Kennedy, aprofundando os conflitos internos e sucessórios. Durante as apurações, surgiram informações sobre uma dívida estimada em 500 mil, aonde, irmão? Nos cofres da igreja. Eita, meu Deus do céu, sem explicações claras, o que agravou a crise financeira e ampliou a revolta entre pastores e fiéis. Tá aí. Tá vendo, irmão? Então tem esse balaio de gato, como eu costumo sempre falar aqui, tem um balaio de gato envolvendo o filho, o Kennedy, e também tem uma dívida milionária, ó, 500 mil reais dos cofres da igreja sumiram. Sumiram para onde? Tá entendendo? É impressionante, irmão. E diante dessas repercussões todas, né, ele colocou uma nota de esclarecimento, inclusive até aqui nos stories. Tá aqui, ó. Essa é a carta do desligamento, ok? A carta do desligamento, e tem aqui algumas situações que estão justamente aqui, ó. Que está justamente aqui na postagem, ok? Na postagem, ele colocou duas postagens aqui. Com o coração humilde diante de Deus e da igreja, venho por meio desta pedir perdão a todos os fiéis que, de alguma forma, se sentiram entristecidos, confundidos ou feridos pelo acontecimento recente. Reconheço que, como servo do Senhor, sou humano, sujeito a falhas, e jamais houve no meu coração intenção de causar dor ou escândalo ao corpo de Cristo. Ainda assim, compreendo que atitudes e decisões podem gerar impactos, por isso, me coloco com humildade para pedir perdão à igreja, à liderança e a cada um dessa cidade de Marabá. Reafirmo o meu respeito à igreja local, às autoridades eclesiásticas e aos princípios bíblicos que sempre nortearam minha caminhada ministerial.
Este momento tem sido tratado com oração, reflexão, temor de Deus, buscando sempre a paz e a verdade e a edificação da igreja. Peço que continue orando por minha vida, minha família, para que o Senhor conduza todas as coisas segundo sua perfeita vontade. Está aqui na nota de esclarecimento, que é o que está nos stories aqui. Os irmãos depois podem conferir lá neste Instagram que ele criou. Tá entendendo, irmão? Então, assim, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Vê só, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Algumas pessoas têm dito aqui nas postagens, tanto nos canais de notícia e até aqui nessa postagem, a seguinte coisa. Se a coisa não viesse à tona, ele teria se arrependido? Ele teria pedido perdão? Ou a nota de perdão ocorre porque a bomba estourou e lançaram tudo no ventilador? Essa é a pergunta que não quer calar. Inclusive, eu estou até aqui, tá certo? Estou até aqui com a carta de desligamento no caso dele como presidente da instituição. Deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Assinada, Belém, dia 26 de dezembro de 2025, assinada pelo pastor Océlio Nauá de Araújo, presidente da Comiadepa. Então, quem assinou aqui foi o pastor Océlio Nauá, que é o presidente, né? Ele era o vice. Aí, prezados ministros do Evangelho, na qualidade de presidente da Comiadepa, Convenção Estadual de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Pará, comunico nesta data que o pastor Sales Batista Souza apresentou carta de renúncia ao cargo de primeiro vice-presidente desta respeitável instituição. Informo, outro sim, que, em fiel observância às disposições estatutárias vigentes, será oportunamente realizada a recomposição da diretoria. Reafirmo o nosso compromisso com a transparência e a ordem institucional e a continuidade dos trabalhos convencionais, confiantes na direção do Deus Todo-Poderoso. Ele colocou aqui, ó, desta respeitável instituição. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, a pergunta que não quer calar já é a segunda polêmica que acontece nessa convenção. É a segunda. A primeira foi o pastor Ritter. E agora é o pastor Sales Batista. Aí a pergunta que não quer calar não seria as impunidades dentro do sistema da Assembleia de Deus motivo que fomenta tudo isso aí? Ou seja, o pastor vê que não vai acontecer nada com ele, não vai ter disciplina, ele vai ser removido para outra situação, para outra localidade e tudo vai ser jogado debaixo do tapete. Vão empurrar com a barriga e coisas dessa natureza. Então, esse sistema de impunidade eclesiástica dentro da Assembleia de Deus é que fomenta isso aí, irmão. É o segundo escândalo na Comiadepa. E o que mais me impressiona é que isso daí acontece justamente depois da eleição que aconteceu por causa de um outro escândalo. Tá entendendo? Então, é muita coisa que está acontecendo debaixo dos panos e a igreja é sempre a última a saber. Me mandaram aqui, ó, este comunicado. Olha para aí, ó. Tá aqui. A partir deste print que vazou, que foi alguém de lá da família que mandou. Olha para aí, ó. Dá uma olhadinha no print. Tá vendo? Tem muita gente que ficou abalada. Isso aqui, alguns canais de notícias já falaram sobre isso. Tá entendendo? Que confirmou justamente que o filho está por trás dessa situação.
E essa postagem tá lá no canal do Zion, tá entendendo? O Zion postou lá nos stories dele, tá dizendo assim, ó, o filho do pastor Kennedy é tão culpado quanto o pai. Armou tudo com mulher para extorquir o pai. Todos em Marabá sabem disso. Tanto que hoje, nesta data, ele fugiu com a mulher e as filhas para onde, Pedrosa? Para Portugal. Ele armou o balaio de gato, tá entendendo? E sumiu, desapareceu, irmão. E aí? E aí? Tá vendo? Fez o que fez, armou o balaio de gato e desapareceu. É as informações que a gente tem aqui, eu estou trazendo para vocês na íntegra. Deixa eu voltar lá para a situação, que tem esse site aqui, que também é lá de Marabá, aqui ó, Portal Curupira Marabá, que está noticiando a questão do Kennedy. Aqui ó, Kennedy é o arquiteto satânico da Assembleia de Deus, missão em Marabá. Foi ele que arquitetou toda esse balaio de gato e sobrou para quem, Pedrosa? Sobrou para o pai. O escândalo que levantou o afastamento do pastor Sales Batista da presidência da Assembleia de Deus Missão em Marabá ganha novos contornos, desloca o foco para investigações, né, internas para o filho do religioso Kennedy Sales, apontado por fontes ouvidas, né, pela reportagem como o principal articulador de um plano de tomar o controle patrimonial institucional da família e da igreja. Segundo relatos considerados consistentes por lideranças próprias da Assembleia de Deus, Kennedy teria atuado de forma consciente e estratégica em meio ao relacionamento conjugal mantido entre seu pai e a sua esposa, Luciana Sales. As informações indicam que o filho não apenas tinha conhecimento do envolvimento, como teria sido conivente, né? Enxergando na situação uma forma de fragilizar o pai e reorganizar o centro de poder familiar. As apurações apontam que o objetivo central seria retirar da mãe Raquel Viegas o controle sobre o patrimônio da família, estimado inteiramente cerca de 90% sobre sua administração direta. Ou seja, ele queria tirar a mãe do controle patrimonial e se posicionar como dono. Ao mesmo tempo, neutralizar a autoridade do pai, que já se encontrava exposto institucionalmente, ou seja, a instituição sabia do que estava acontecendo, irmão. Para consumar o plano perverso, Kennedy pretendia assassinar a própria mãe e culpar o pai pelo crime. É o quê, rapaz? Olha, eu tô lendo o que tá na matéria aqui, viu? Eu tô lendo o que tá na matéria lá do portal de Marabá. Cara, é impressionante. Fontes relataram a reportagem que Kennedy se enxergava como herdeiro exclusivo do patrimônio, desconsiderando a existência de uma irmã, Kelly Raquel, que enfrenta graves problemas de saúde após sofrer um AVC. Neste cenário, a eventual saída da mãe da administração patrimonial abriria caminho para que Kennedy concentrasse controle absoluto sobre os bens, empresas e estruturas ligadas à família e à igreja também. Há ainda relatos internos de que, diante do enfraquecimento público do pastor Sales Batista, o filho teria avaliado que o pai se tornaria facilmente controlável, seja por constrangimento moral, seja pelo temor de maior exposição do escândalo envolvendo a própria nora ou pela atribuição da autoria do crime de homicídio contra a sua mãe. Caraca, meu amigo, é o que, rapaz?
As informações recebidas pela reportagem descrevem um ambiente de ruptura profunda dentro do núcleo familiar, com suspeitas que passam a ser tratadas como extrema seriedade por Raquel Viegas. Desconfiada de movimentações consideradas anormais, a missionária teria iniciado apuração própria, o que culminou na contratação de um detetive particular que descobriu todo o caso, né? Que era o próprio filho, Kennedy, que levava a nora Luciana ao encontro do pastor Salles Batista na residência da família. Mano do céu, mano do céu, mano do céu. É muita coisa, viu? Tá aqui a cara dele, né? Vocês podem olhar essas informações aqui no portal Currupira, tá aqui, ó, de Marabá. Então, assim, o pessoal já se movimentou para articular, tá entendendo? Articular a reposição da direção, tá aqui o vídeo. Vou até passar na íntegra para vocês aqui, ó. Neste momento acontece aqui na Igreja do Novo Horizonte uma reunião com todos os pastores da Assembleia de Deus Missão em Marabá, após o escândalo envolvendo o pastor Salles Batista, seu filho Kennedy Salles e a nora Luciana Salles. O escândalo resultou no afastamento do pastor Salles Batista, que deixou a presidência após 22 anos à frente da igreja em Marabá. Essa reunião vem para confirmar o nome do vice-presidente da denominação, pastor Marcos Melo, como novo dirigente local. Aqui os homens estão reunidos, há apenas homens nesta parte do templo, e ali, naquela outra parte, as mulheres, esposas de pastores, filhas, estão reunidas. São dois momentos distintos. Aqui onde os homens estão se concentrando neste momento é onde acontecerá a deliberação nesta noite. Mais detalhes você acompanha aqui no portal Carajás Notícias. Para você que está chegando agora e não está entendendo este vídeo aqui é a despedida do pastor Ritter, que antecedeu o pastor Célio Nauar na presidência da Comiadepa, ok? Aqui ele está se despedindo. A igreja promoveu despedida para o pastor que foi pego em adultério, teve vídeos vazados e a impunidade, não é isso? O tema deste vídeo é falar sobre impunidade pastoral. Ele foi removido de suas funções, mas continuou como pastor. Será que vai acontecer a mesma coisa aqui? Né? Deus o sabe. Tá entendendo? Mas, trocando em miúdos aqui com vocês, será que o pessoal não sabia do que estava acontecendo com o pastor Salles Batista, a ponto de colocá-lo, né, na chapa do pastor Célio Nauar como primeiro vice-presidente, irmão? Onde é que está o discernimento espiritual desse povo? Não existe discernimento espiritual não para o pessoal orar a Deus e se oraram a Deus, será que oraram? Meu Deus, onde é que está Deus nesse negócio? Por que, Pedrosa, tu está dizendo isso? Porque, segundo as informações que giram nos bastidores, esse balaio de gato aí entre o pastor Salles e o seu filho Kennedy e a sua nora, tá entendendo? Esse balaio de gato já dura 6 anos. Será que não existe nenhum rumor, nem nada, ninguém sabia de nada, irmão? E colocaram o homem como vice-presidente da convenção. Meu Deus! Tá entendendo? É impunidade, irmão. Impunidade gera isso. Geram essas injustiças. E muitas injustiças são cometidas dentro da Assembleia de Deus. As impunidades são muitas. Pastores que cometem isso e aquilo outro e continuam exercendo função pastoral. Pastores que se divorciaram, estão no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10º casamento, continuam como pastores, pregando a palavra de Deus. Disciplina não existe para quem é pastor. E principalmente quando ele é pastor presidente da instituição.
A minha luta, como vocês bem sabem aqui, é confrontar este maldito sistema dentro das convenções assembleianas. O sistema de ditadores, o sistema de dinastias, o sistema de nepotismos, o sistema de disputas pelo poder e o sistema de corrupção moral. São os 5 pontos do sistema assembleiano. 5 pontos. E é contra esse sistema que eu faço oposição aqui no canal. Aqui nós não estamos atacando pessoas, nós estamos confrontando o sistema que a Assembleia de Deus criou, irmão. E que só favorece pastores, tá vendo? Só favorece pastores. Eles pintam e bordam, pintam o 7 e não acontece absolutamente nada. Nada. São removidos, são colocados em outros lugares e vida que segue. E o escândalo, Pedrosa? A Deus dará. A Deus dará. É um sistema que está destruindo a Assembleia de Deus como um todo. Vai por mim, irmão. Vai por mim. A Assembleia de Deus hoje está descaracterizada. E o que mais me choca é que isso tudo acontece no Pará, onde tudo começou, né? Em Belém do Pará, onde começou. Então, é assim, várias convenções estão só Jesus na causa. Você vê o que aconteceu na igreja mãe lá em Belém do Pará, não é isso? O ginásio centenário foi alugado, 2 milhões de reais, ninguém sabe para onde é que foi, e ninguém diz para onde é que foi, tá entendendo? Não se presta informação, não se presta conta daquilo que entra. Na Assembleia de Deus não existe mais isso. Então, tá vendo lá? Os empreendimentos familiares dominam a Assembleia de Deus. Eu disse agora, conversando com um pastor, ele conversando comigo aqui pelo celular, e eu disse para ele, pastor, é impunidade, pastor. Infelizmente, a Assembleia de Deus tem dono e não é Jesus. Ela se tornou um patrimônio familiar, um empreendimento familiar. Tá entendendo? Onde o pastor presidente e sua família governam. Acabou-se, irmão. A Assembleia de Deus acabou-se. E só os ingênuos, os inocentes, e a maioria, os alienados pentecostais, é que não enxergam isso. Mas gente que tem discernimento espiritual, usa pelo menos 1% do cérebro, já percebeu que a Assembleia de Deus tem dono e não é Jesus. Mas e a sua opinião? Eu já falei muito, gostaria de saber a sua opinião sobre esse balaio de gato aí. Deixe sua opinião aí nos comentários e me siga para mais conteúdos que postarmos aqui no canal. Mais uma vez eu lhe agradeço. Encerro o vídeo citando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.